10 horas e 58 minutos, a Hora do Povo está no ar, contando as histórias de pessoas de Camboriú, de Balneário Camboriú, pessoas que precisam ser ajudadas. Eu vou conversar, eu falei para vocês antes do intervalo que eu recebi uma ligação do prefeito David Labarrica. Ele vai estar daqui a pouco no TVC News, 12h15 por aí, ele vai conversar. Ele está administrando o município, o prefeito viajou e ele assumiu, está comandando o município. Vou apresentar o caso da Jamile para o prefeito David Labarrica, para que ele dê uma olhada, né, o que pode ser feito. Vou conversar também com o secretário de Saúde, Omar Tomali, mas a força maior, a força principal vem do senhor e da senhora. A gente pode colocar aí já depois, se for possível, senão eu mesmo vou dizer aqui, o Pix da Jamile, que é 47 99633-7603, você pode ajudá-la. É um caso urgente, a qualquer momento ela pode perder a visão da vista direita. A esquerda já está comprometida, 95% sem visão na esquerda. A direita tem lá um derrame, eu acho que pode dizer que é um derrame, uma hemorragia, né? uma hemorragia que está acontecendo e que pode ocasionar a qualquer momento a cegueira. Vamos lá, as notícias, as informações de hoje, tem tanta coisa que acontece e a gente sempre traz alguns destaques aqui na Hora do Povo. E o primeiro destaque de hoje, olha só a foto aqui, cadetes são demitidos após sexo na Academia de Polícia Militar. Tem aí uma foto dos cadetes, esse é um caso inédito. Pelo menos eu nunca havia ouvido sobre isso, né? São dois cadetes que foram excluídos do curso de formação de oficiais da Polícia Militar em Alagoas, após serem flagrados mantendo relações sexuais. A decisão foi publicada anteontem, dia 13, no Boletim Geral Ostensivo da Corporação. Os dois envolvidos, um homem e uma mulher, foram flagrados no ato na Academia de Polícia Militar. Ainda no dia 11 de julho deste ano foi o flagrante. Desde então, o caso estava sendo investigado, mas não tinha, gente, investigar o quê? Se alguém pegou no flagra eles mantendo relações sexuais dentro do quartel, então a decisão foi uma decisão que, na verdade, trouxe uma certa polêmica, tanto que o Brasil inteiro está falando disso, né? Sobre a exclusão desses cadetes, um homem e uma mulher que estavam lá, querendo servir as forças policiais no estado em que eles trabalham, mas acabaram se apaixonando, acabaram se envolvendo. Eu não sei. Tem um caso aqui na emissora, de um dos nossos funcionários aqui, que ele começou a trabalhar e quando ele chegou aqui para trabalhar, ele conheceu uma moça que trabalhava na época aqui e hoje eles estão namorando e daqui a pouco eles vão casar, né? Posso dar o nome? Não, depois eu digo, outro dia eu digo o nome. Mas ele está namorando firme com ela, se conheceram no trabalho. E aí o pessoal está questionando, diz, poxa, mas espera aí, gente. Claro que tudo tem seu lugar e tem a sua hora. E olha essa informação aqui para a senhora, hein? Essa aqui é para tomar um gole de café bem forte. Filha atinge o pai com golpes de tesoura. E tem aqui uma tesoura, gente. Olha bem, às vezes a gente fica estupefato com as notícias, com as informações, você abre o jornal e fica ouvindo a Fábio, às vezes tem cada notícia, gente, que é de arrepiar. Essa, por exemplo, é uma história por causa de dinheiro. A filha, por causa de dinheiro, o pai negou o dinheiro que ela pediu e o que aconteceu? A filha pegou uma tesoura lá que era para cortar roupa, que era para fazer o trabalho doméstico e na hora da bobeira ela partiu para cima do pai porque ele não quis dar dinheiro. As pessoas dizem, né? Essa adolescente, inclusive, esse caso, gente, foi bem aqui pertinho, em Florianópolis. Ela tem 16 anos. Ela golpeou o próprio pai com essas tesouradas e o motivo do crime, dinheiro. A vítima, o pai, de 59 anos, foi levado para o hospital em estado grave. Não tem informação ainda do estado de saúde desse pai, aí em Florianópolis, mas gente, que coisa absurda, como que estão os relacionamentos? A gente precisa refletir sobre isso, o relacionamento entre pais e filhos. Eu nunca vi tanta notícia de turbulência, e o motivo da briga é o principal, dinheiro, gente. Briga
desunião e principalmente uma tentativa de homicídio. Claro, ela tem 16 anos, é menor de idade, não vai cumprir nenhuma penalidade numa cadeia ou num presídio. Mas a minha pergunta é o seguinte: se o pai morre, como fica a situação dessa filha? Bom, o fato é que está acontecendo bem próximo da gente aqui. Enquanto isso, lá na Líbia, tem uma enchente. São mais de 6.500 mortos com a enchente da Líbia. No Marrocos, um terremoto, uma mortandade, tudo destruído. E os nossos amigos do Rio Grande do Sul também passando por um momento complicado. Tem uma cidade chamada Rio Grande, que fica bem lá na ponta do mapa, lá próximo do Chuí. Essa cidade eu conheço, eu fiz aquele trajeto ali muitas vezes, Rio Grande, Pelotas, naquela região, e aquela região normalmente costuma, eu nunca vi falar de enchente naquela região, e aquela região está cheia de água. A gente espera que nos próximos dias os gaúchos possam realmente viver um outro tempo. Agora aqui, um outro caso absurdo. Esse aconteceu em São João Batista, inclusive ainda hoje no TVC News, no nosso jornal aqui da TVC, daqui a pouco, o comandante da Polícia Militar de São João Batista vai falar sobre esse caso. O caso de uma criança que foi resgatada, ela foi tirada do convívio familiar porque eles chegaram lá, o pessoal chegou, alugou a casa, uma casa, vamos alugar aqui essa casa. Chegaram para a dona da casa, queremos alugar. A dona da casa, claro, é o negócio dela, alugou aquela casa e aí o que aconteceu? A dona da casa começou a observar que aquelas crianças não eram tão higiênicas. E até que ela percebeu que numa das crianças, que tem 4 anos, a situação era difícil. Ela foi ver a cabeça daquela criança e percebeu que tinha alguma coisa anormal. Pegou seu carro, pegou aquela criança, pediu para a mãe: eu vou levar ela no posto de saúde, a senhora fica com as outras crianças aí, porque tem 3 filhos, e eu vou levar ela no posto de saúde e já volto. E aí o que aconteceu lá no posto de saúde, quando chegou para fazer a consulta? Gente, que cena terrível deve ter sido essa. A consulta, os médicos, os enfermeiros chegaram até aquela criança e começaram a fazer um check-up, está sentindo dor aonde? E aí, quando foram ver, haviam larvas no couro cabeludo da criança. Você ouviu bem, larvas, tá vendo aí, ó? Exatamente isso que está nesse prato, ali, ó, talvez não dê para você identificar bem, mas ali são larvas. Essas larvas foram tiradas do couro cabeludo desta criança, 4 anos de idade. A Polícia Militar de São João Batista viu que haviam várias feridas junto com os médicos no couro cabeludo e larvas na cabeça da criança. Esses fatos aconteceram ontem, quinta-feira. A corporação suspeita que a menina era vítima de negligência. Gente do céu, larvas no couro cabeludo. A gente acabou de falar de uma notícia de uma filha de 16 anos em Florianópolis que, pelo pai negar dinheiro, não dar dinheiro para ela deu uma tesourada no pai. Ele está em estado grave com 59 anos e agora a gente está vendo uma outra coisa. A mãe que é negligente, a mãe que não cuida de uma criança de 4 anos, essa criança de 4 anos com larva na cabeça. Senhoras e senhores, o que podemos fazer para conscientizar as pessoas que um filho precisa tratar bem o seu pai, que uma filha precisa tratar bem o seu pai e que uma mãe tem o compromisso de, pelo menos, dar o mínimo para uma criança. O mínimo, a mínima condição. Imagina a higiene da onde vivem essas crianças. Tanto que imediatamente o comandante pegou o conselho tutelar e foram em caravana e tiraram essas crianças do convívio daquela mãe, porque eram 3 crianças. 3 crianças. E se não fosse a dona da casa, eu não sei o que poderia acontecer com esta criança. Mas, gente, esse é um assunto muito sério. Como estamos cuidando dos nossos filhos? E a pergunta para os filhos: como você está cuidando do seu pai? Você tem sido delicado, atencioso, cuidadoso com o seu pai? Ele que usou boa parte da vida para te dar hoje o que você tem, que é educação, que é condição de vida. E você, pai?
E você, mãe, como é que está o seu cuidado, o seu zelo com os filhos? Gente, infelizmente nós estamos vivendo uma crise de relacionamentos em algumas famílias. Mas ainda bem que você, na sua casa, ainda continua exercendo o papel de mãe, porque também tem uma questão de autoridade aí. Se o pai disse que não ia dar dinheiro, qual que era o papel da filha? Baixar a sua cabeça? Ou talvez usar uma outra estratégia para pedir? Porque às vezes o não a gente tem, mas com jeitinho. Eu conheço filho que conhece. Lá em casa eu conheço um filho que convence. Porque ele sabe como chegar, ele sabe como falar, ele sabe que é a hora certa de pedir e ele pede de um jeito que não tem como a gente negar. Nem eu e nem a mãe dele. Então tem que saber também ser filho. Agora, para nós pais, a responsabilidade é muito maior. A criação que nós temos que dar. E aí eu estou vendo a senhora agora aí cuidando, zelando pela roupa do filho, cuidando bem do filho, isso é importante demais. O Conselho Tutelar tirou essas crianças, daqui a pouco no TVC News você vai ter mais informações, porque a Fabene vai conversar com o comandante que fez essa operação para retirar essas crianças. O Conselho Tutelar já nomeou alguém que por enquanto vai ficar cuidando dessas crianças. Mas essa mãe precisa passar por uma recuperação. Alguém também precisa ver o que está acontecendo e ajudá-la. Não dá simplesmente para a gente, você não vale nada. Tem que conhecer a história da pessoa e tentar de uma forma ou de outra ajudá-la. São 11h09. Vem aí muito mais com o Jupavan, mas hoje quem vai apresentar é o Biel. Biel Carbone esqueceu de trazer as atrações aqui que eu gosto sempre de anunciar, mas já Biel Carbone está chegando com muito mais. A Jupavan hoje já falou para mim cedo, né? Lá na rádio, a Jupavan falou para mim cedo, não, hoje quem vai apresentar é o Biel. Tem entrevista, tem conversa boa e tem entretenimento na sua televisão. Gente, muito obrigado pela audiência, são 11h10. Fica ligado aí, já muito mais hoje na apresentação de Biel Carbone. Bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana. Segunda eu volto com mais histórias.